Então, vamos lá retomar, né? Eu queria me apresentar, eu sou a professora Maria, sou professora do campus de Marabá, e sou diretora sindical também, junto com os demais, que vocês já devem conhecer, a Rita, o Rai, Jefferson, Fernando, Irismar, Isabel, do ETRB, e nós já vimos há algum tempo muito angustiados, né, para manter contato com a base, além dos grupos, poder fazer essa conversa mais próxima, não dá para ser olho no olho, né, mas que a gente pudesse interagir minimamente. E como a gente retornou desse período de férias, né, que muito complexo também esse assunto aí sobre essas férias, o Fernando talvez aborde um pouco, mas a gente retomou desse período de férias, ainda muito sem saber para onde nós vamos, já tem aí uma minuta, né, falando sobre o nosso trabalho remoto, o que pode ser pensado, mas aí a gente resolveu chamar quem pudesse participar da base, infelizmente foi muito em cima, porque a gente também está apropriando dessa ferramenta, né, a gente também não sabia muito como, se fazia live, se fazia conferência, a gente ainda está se apropriando, e essa foi a primeira, esse está sendo o laboratório, na verdade, né, se a gente conseguir estabelecer essas reuniões mensais, quinzenais, pode até ser que seja melhor do que tinha antes, porque antes as bases sempre reclamavam muito, sempre reclamam ainda, né, da ausência do o Pará é imenso, a gente quase nunca consegue viajar, então, estabelecer essa ferramenta de diálogo, talvez seja um passo até muito bom que a gente vai encaminhar. Enfim, a gente vai falar hoje justamente sobre o trabalho remoto e os desafios da educação nesse momento. Quem vai estar fazendo a reflexão é o professor Fernando, do Campus Bragança, que também é diretor sindical, e eu vou fazendo a mediação. A gente gostaria, como tem poucos sindicais, né, nunca são muito lotadas, mas eu não sei se você tem alguma coisa, se opõe, Fernando, Rita, ou quem está administrando, mas eu acho que poderíamos abrir entre 2 minutos aí para cada um que está participando se apresentar, né? O que é que vocês acham? Pleno acordo. Importante, sim. Pronto, então fica aberto, quem quiser se apresentar, a gente dá uns 2, para a gente poder ir aí, claro, depois que o Fernando fizer a explanação, a gente volta para o debate. É muito importante que cada um traga as suas angústias, como é que está funcionando no seu campo, nas reuniões, etc. Fica aberto, eu vou desligar meu microfone para não dar interferência. Se eu encontrar... Ai, tá aqui. Acho que o pessoal não entendeu a proposta da Maria. Seria importante reiterar, né? Então, colegas, a proposta é que a gente faça uma apresentação rápida. Se quiser também já trazer alguma coisa do seu campus, de como é que está acontecendo essa retomada e as discussões sobre o trabalho remoto, se há uma discussão interna sobre a retomada presencial, enfim, a gente vai socializar tudo isso, mas a princípio é importante que cada um falasse rapidamente de qual campus, né, de onde que está falando, só para a gente ter noção da amplitude que a gente está tendo, né, se a gente alcançou vários campos, como é que está, seria muito importante, e aí fica livre. Quem quiser falar, só aponta no microfone, ou então escreve no chat, vou falar agora, enfim. E aí a gente abre para começar. Deixa eu abrir aqui o chat para eu acompanhar. Alô? Estão me escutando? Vou me apresentar. Perfeito. Bom, meu nome é Simone Amaral, a Rita me conhece, não sei se lembra de mim. Eu sou do Campus Belém, tá? Achei interessante vocês promoverem isso, porque eu particularmente estou, assim, bastante angustiada da gente ainda não ter começado a dar aulas remotas, né?
no momento, eu só estou dando aula para curso técnico, né? Não estou dando aula para nível superior. Não sei se o pessoal do nível superior tá dando aula online. O do técnico, não, né? E eu acho que a gente já deveria ter começado. Aí eu escuto que, no momento que a gente se distanciou do Instituto, estava na fase de matrículas do Campus Belém. Realmente, meu horário, eu tenho turmas que não aparece nenhum aluno, né? Então, eu não sei como é que vão resolver isso, mas eu não sei, as universidades, os outros institutos federais, será que eles já não começaram a dar aula? É isso. Então, meu nome é Simone, sou do Campus Belém. Obrigada por me convidarem. Seja bem-vinda, Simone. Obrigada por participar. Alguém mais gostaria? Já pode abrir o microfone e começar a falar. Se duas pessoas falam, se organiza. Maria. Oi, Rita. Oi, Maria. Eu gostaria de responder para a Simone. Ah, ok. Simone, eu sei que tu estás muito angustiada, que eu acredito também que esse aí seja um problema que a maioria das pessoas que estão nos campos, elas estão. Mas quanto a essa questão do trabalho remoto, né? Já foi feita uma portaria pelo campus, tá entendendo? É uma instrução normativa, se não me engano, é a número 3. Essa instrução normativa está sendo questionada, inclusive, pelo próprio sindicato, porque no artigo 11 dela, ela diz que para as pessoas trabalharem com trabalho remoto, elas devem comprar os equipamentos. Apesar de, na última reunião do Consup, nós temos dito que quem deveria fazer esse problema de equipamento para o servidor, para o aluno, seria o próprio campus. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto também tem a ver com a questão das próprias deficiências dos campos, porque nós temos, por exemplo, campos em que o problema do acesso à internet digamos assim, é razoável por parte do campus, mas tem outros campos que não têm acesso à internet, uma internet, digamos assim, de boa qualidade. Uma outra questão também é os professores, é o acesso dos professores aos materiais também de acesso à internet, equipamentos, esse tipo de coisa. E um problema maior é o problema dos alunos, da acessibilidade dos alunos à questão dos equipamentos da internet. Isso aí já foi constatado que os alunos, a grande maioria, não tem esse acesso à internet. E, para finalizar a minha fala, tem a questão que esse problema do trabalho remoto ele está sendo discutido no Brasil todo. No Brasil todo, o Sinasep Nacional está fazendo várias lives a respeito disso, e no Brasil todo está sendo discutido. E essa questão da qualidade da internet, essa questão da acessibilidade dos equipamentos estão sendo discutidos no Brasil todo. E feito pesquisa, por exemplo, Mato Grosso do Sul fez pesquisa, mostrou que não tem condições. O Instituto Federal do Ceará já fez pesquisa, já fez, inclusive, a Assembleia dizendo que não vai aceitar o trabalho remoto. Então, esse é uma coisa que está sendo feita no Brasil. Desculpa me alongar, mas é isso aí que eu tinha para falar. Ok, pessoal, volta a ficar facultada a palavra, quem desejar se apresentar, dizer de qual campo está falando, né, o que traz para esse momento, quais as angústias e tal, porque a gente precisa abrir também para o professor Fernando fazer as explanações e retomar o debate depois. Então, vamos para uma apresentação. Bom, deixa eu ver, nós temos 12 pessoas, então, e aí eu comecei a pensar nisso, né? Quando a gente propôs a abertura, tinha aí 5, 6, 7 pessoas no máximo. Fernando, estou pensando agora que se todo mundo for falar, vai se alongar muito, né? O que você acha? De repente, você fazer logo sua fala e depois a gente abre
sobre a sua fala, e as pessoas, então, nesse momento, se apresentam, trazem, né, suas questões a partir da sua fala, não é bom assim? Pode ser sim, tranquilo. Tá ótimo, então. Vou desligar aqui meu microfone. Então tá, primeiramente, boa noite, né, a todos e a todas. Dizer que é um prazer estar aqui, né, nesse primeiro encontro, né, que a gente está realizando enquanto sindicato, enquanto Sinasef. Como a Maria já expôs anteriormente, nós, enquanto direção, estávamos há algum tempo com essa angústia, né, de primeiro ter entrado nessa pandemia sem ter tido um diálogo com a categoria de uma forma ampla. Uma das dificuldades que nós temos, inegavelmente, foi a expansão do IFPA. Nós estamos hoje em 18 campos, né, espalhados, né, o nosso estado não é um estado qualquer, é um estado continente, até brinco com isso, né? São vários países dentro do Pará, né, em termos de dimensão geográfica, e, felizmente, o nosso IFPA está em boa parte desse estado. Mas, a nível de mobilização de categoria, de discussão, isso é um grande problema, né? Então, a gente espera realmente que a gente abra aqui uma fronteira, né, um caminho novo, para poder estreitar esse diálogo com os nossos companheiros espalhados aí nos 18 campos, como eu falei. Bom, eu sou o professor Fernando Lobato, né, meu sobrenome. Eu sou formado em História e estou lotado no campus Bragança. Sou membro da direção sindical no atual mandato, ocupando o cargo de secretário de Formação Política e Sindical. É claro que, na verdade, foi anunciado aí como uma conferência, né? Mas, na verdade, esse encontro hoje, está ocorrendo hoje, ele é fruto de uma nossa última reunião de direção, em que nós deliberamos, né, de realizar isso ainda essa semana. Tivemos uma série de impedimentos de organização, né? Mas, felizmente, estamos aqui. E a ideia é que esse seja o primeiro de vários encontros. Inclusive, a nossa secretária, né, Maria, que está servindo de mediadora hoje, a ideia dela era que a gente iniciasse com uma conferência sobre a questão psicológica, né, como que os nossos servidores estão vivenciando esse momento, que é um movimento único da nossa história. Nunca passamos por isso, e exatamente por isso a gente entende que é um momento grave, no sentido, por exemplo, de afetar a saúde mental, seja dos nossos servidores, seja principalmente também dos estudantes, que a gente está vivendo aí um momento que nos fragiliza muito, que é a questão da morte, né? A morte, ela faz parte diariamente do nosso noticiário. A morte, com certeza, deve ter chegado, já chegou aqui, assim, várias pessoas conhecidas, né? A gente tem informações que perderam parentes e amigos. Tivemos um professor de Castanhal, né? O ex-diretor de lá. Então, o primeiro encontro seria esse, né, de ver e ver como é que também o sindicato poderia atuar no sentido de ser, vamos dizer assim, um mitigador dos problemas que todos estão vivendo nesse momento. Agora, paralelo a isso, nós temos uma situação política também excepcional, né? Pela primeira vez na história do país, nós temos um governo que parece que não tem o interesse de governar, não tem o interesse de realmente resolver os problemas. Parece que contribui mais para instigar o caos, né? Já temos visto aí a posição grave disso em relação à pandemia, né? Os números de vítimas não param de crescer. O Brasil já é o segundo país do mundo em termos de vítimas e caminha rapidamente para se aproximar aí dos Estados Unidos, que é o primeiro, e não por acaso foram os dois países que, no início da pandemia, mais negligenciaram os efeitos dela, né? E agora, infelizmente, a gente está colhendo o resultado ruim disso. Outro aspecto, ainda com relação à questão desse governo, foi uma série de medidas legais, né, que foram tomadas, principalmente pelo atual ministro da Educação, que não esconde, né, o seu desconforto com a nossa categoria, especialmente os docentes, né, no sentido de uma visão aí
um tanto quanto autoritária, né? Já nos chamou de tanta coisa aí que nem vale a pena aqui repetir. E tivemos agora, felizmente, uma medida favorável para nós, que foi a decisão do atual presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, de devolver uma medida provisória, vocês acompanharam pela imprensa, acredito que sabem disso, de impedir que o atual ministro tivesse o poder, por exemplo, de nomear reitores temporários nos institutos federais e universidades que estão com o seu mandato vencendo durante a pandemia. Felizmente, isso não vingou, mas temos também a realidade de dois institutos federais nossos, o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, são duas unidades nossas da rede, e infelizmente estão hoje com reitores temporários, né? Estão sob intervenção do MEC, e infelizmente não tiveram a possibilidade de ter empossados os reitores que, inclusive, já foram eleitos por essas comunidades. Então, é isso. Tem também a questão última, da última reunião do Consup, que ainda está gerando um eco e um incômodo na categoria, que foi a questão da antecipação, né, de 20 dias de férias que nós tivemos. Uma decisão que foi tomada pelo Consup, mas que não foi fruto de um debate da categoria. O próprio sindicato não teve chance nem tempo para poder abrir esse diálogo com a categoria para ver como que a categoria via esse processo. Eu, particularmente, como sou também membro do Consup, sou conselheiro, assim como a Rita, que representa o Sinasef lá, tive a oportunidade de consultar, pelo menos os docentes aqui do campus Bragança, tive chance de interagir com docentes de Paraupebas, de Óbidos, e através de um outro conselheiro, que é o professor Orlando, tivemos também a chance de fazer também um encontro como esse, que está ocorrendo hoje aqui, e tivemos um termômetro, né? Foi muito claro naquele momento de que ampla parcela da categoria era contrária aos 20 dias, particularmente se harmonizando com um parecer do nosso jurídico do sindicato, que também entendeu que conceder férias em tempo de pandemia, na prática, era o quê? Era a restrição do exercício de direitos. Então, essa é uma questão também que nós ainda estamos trabalhando a nível de direção. Temos um parecer jurídico para entrarmos com uma ação coletiva para restabelecer esse direito que nós entendemos que é ferido, mas a gente tem também a necessidade de ouvir mais os nossos sindicalizados, as comunidades, para ver se ela também concorda com essa visão e se tem clareza dessa questão. E, junto ainda com a questão das férias, vem também a discussão que é hoje, que eu estou com a missão aqui de falar um pouco sobre isso, que é a questão das atividades remotas. Por que isso? Porque na sondagem que nós tivemos chance de fazer, muitos docentes nossos diziam o seguinte: olha, eu quero esses 20 dias de férias, porque eu estou trabalhando mais durante a pandemia do que na época em que nós estávamos sem a suspensão do calendário. Então, isso foi uma coisa que nos chamou a atenção, porque é uma coisa totalmente contraditória. Se nós estamos com o calendário suspenso, o que se esperava é que o estresse causado aos nossos servidores seria por conta da pandemia, e não por conta de trabalhos que as pessoas estavam se sentindo meio que forçadas a realizar sem ter condições. E essas atividades eram as tais atividades remotas. Muitos colegas colocaram que estavam tendo que inventar tarefas para enviar para os seus alunos, porque suas chefias cobravam relatórios dizendo que essas atividades tinham que ser realizadas por conta de um projeto experimental que estava sendo colocado ali naquele momento. Então, a meu ver, essa questão, inclusive, foi levada também na última reunião do Consul por mim. A gente iniciou essa discussão por lá, e a fala da PROEM foi no sentido de que essas atividades, ainda nesse primeiro momento, elas eram experimentais, elas não têm caráter determinativo, mas, infelizmente, não foi assim que muitas direções de ensino em vários campos trataram a questão e causaram todo esse estresse. Bom, passada essa questão experimental, nós agora
temos aí já uma proposta de minuta. Minuta essa que vai regulamentar a atividade remota dentro das nossas unidades. Aqui em Bragança, inclusive, nós criamos uma comissão que está discutindo essa minuta e, com base nessa leitura, nós pretendemos apresentar um parecer sobre ela à PROEM, no sentido de ajustes e melhorias nesse texto que foi apresentado preliminar. E, a nível geral, eu não quero me alongar muito, né, para dar espaço para a gente discutir mesmo. A gente tem que pensar o seguinte, atividades remotas. Por quê e para quê? Essas são duas perguntas que a gente precisa responder. Atividades remotas, na questão do porquê, a gente já sabe, né? Que o coronavírus, o novo coronavírus, melhor, ele nos impede de nos reunir. Seja aqui na nossa Assembleia de Sindicatos, seja a nível de sala de aula, de reunir professores e alunos no mesmo espaço. Então, nós temos um impedimento aí por questões sanitárias. Então, por que é isso? Para que as atividades remotas? Elas foram pensadas como uma espécie de superação desse impedimento, de que, apesar de não podermos estar juntos dentro de uma sala de aula, professores e estudantes poderiam, então, interagir e dar continuidade aos seus trabalhos, mesmo apesar da pandemia. Então, essa minuta que está sendo discutida e já está em fase final de elaboração, ela pretende isso. Pretende uma retomada das atividades, né? Ou seja, pelo menos ela está sendo posta nesse sentido, de que assim que nós retomarmos a nossa atividade, ou seja, assim que o calendário ele deixar, se ele voltar a estar ativo, né, porque ele está suspenso atualmente, que até 40% daqueles conteúdos que nós temos a obrigação de ministrar, conforme está nos pitches, né, que foram elaborados no início do semestre, eles poderão ser atendidos através de atividades remotas. Então, o para quê está bem claro, né? Se vê a atividade remota como uma forma de se avançar no conteúdo, né? A ministração desses conteúdos no menor tempo possível. Por quê? Porque está claro, nós já estamos aí com 4 meses já parado. Se nós formos dar sequência, esse ano 2020, muito provavelmente, ele só se encerrará lá para julho, agosto do ano que vem. Então, a ideia dessas atividades remotas, conforme elas estão previstas, é diminuir o tempo para que a gente cumpra esse calendário 2020. Mas aí tem outras questões que a gente também não pode fugir de enfrentar e discutir, debater. Que é o seguinte, ok, é uma possibilidade resolver essa questão, né, da não expansão, aí, não reduzir esse tempo de reposição desse calendário, mas nós não podemos deixar de entender qual é a finalidade do nosso trabalho. Nosso trabalho é o quê? É um trabalho de educação, né? E se é de educação, a gente é também regulado por normas, regulado principalmente pela Constituição Federal. E lá no seu artigo 205 define claramente qual é a finalidade da educação no nosso país. Ela tem duas finalidades, né? Ou melhor, ela define essa finalidade, o chamado pleno desenvolvimento do educando, mas ela divide esse pleno desenvolvimento do educando procurando atender duas coisas que são conjuntas e não podem ser separadas, que é a questão do preparo para a cidadania desse educando, ou seja, a sua formação como ser político e social, e, de outro lado, o desenvolvimento desse educando na questão profissional, ou seja, qualificando e dando condições para que esse educando se insira de forma qualitativa no mercado de trabalho, em condições melhores, né? Ou seja, não entrando no mercado de trabalho como mera mão de obra barata para atender meramente uma necessidade de mercado, necessidade das empresas. Então, junto com essa formação para o mundo do trabalho, existe também essa formação para a cidadania, para o desenvolvimento humano e social desse nosso educando. E aí vem a grande questão.
utilizando as atividades remotas, nós vamos cumprir esses objetivos que estão estabelecidos em lei. Uma coisa que tem nos chamado muito a atenção, e nós temos vários documentos aqui já nos amparando sobre isso, que veio da manifestação dos nossos discentes. Por exemplo, nós tivemos o caso aqui de uma turma que já está no último semestre da sua formação, uma turma de nível superior, aqui, Agroecologia 2017, em que o professor propôs uma disciplina para ser ministrada através de atividades remotas, e a turma, em peso, recusou essa possibilidade e expôs isso num documento, né? Colocando dos aspectos, a questão, por exemplo, do acesso, né? A maioria não tem acesso aos mecanismos que nós dispomos aqui, né? Mecanismo de comunicação por meio através da internet, etc., né? Mas muitos também recolocaram a questão mesmo social, que muitos estão lutando para sobreviver, para comer, suas famílias estão passando muita dificuldade, né? Muitos estão desempregados e muitos, por exemplo, colocaram nesse documento que não tiveram acesso, por exemplo, ao auxílio emergencial do governo. Então, eles colocam, olha, no momento, a prioridade nossa é sobreviver, é a vida. A educação, ela fica num outro patamar, numa segunda prioridade do momento. Então, é aquela coisa. Essa minuta de atividade remota que está sendo proposta atualmente, que já foi divulgada nos campos, uma coisa que nos chama claramente a atenção é o seguinte: em nenhum momento os estudantes estão sendo chamados para interagir junto com seus docentes para saber se eles querem isso como mecanismo de reposição de conteúdos ou não. Então, como é que você estabelece uma obrigação para alguém que não foi chamado para dizer se ele quer assumir essa obrigação? E nessa mesma minuta se estabelece lá as responsabilidades de docentes, discentes, coordenadores, diretorias de ensino, etc. Então, é uma questão que a gente precisa amadurecer, e é importante esse encontro aqui, talvez não para a gente apresentar a resposta, mas para a gente iniciar o debate e ver como que a gente caminha, e também entender como é que essa discussão está chegando nos campos, né? E como é que os docentes e também discentes, importante essa voz do discente, eu acho que nesse momento, nessa pauta específica, porque a gente precisa propor encaminhamento, soluções, né? Amanhã a gente tem uma reunião no Consup. Uma das pautas da reunião de amanhã é uma diretriz que vai tratar do planejamento para o retorno das atividades. Então, nessa diretriz já está posto que os campos iniciaram agora no dia 15, se não me engano, de junho, já as tratativas para o reinício das atividades escolares. Então, provavelmente amanhã já deve ter um calendário, vai ser estabelecido um cronograma melhor para a preparação desse retorno, e as atividades remotas vão estar nesse pacote aí também. Então, é fundamental que todos se apropriem desses documentos, tanto dessa diretriz, vai ser discutida amanhã, quanto dessa minuta de atividades remotas, porque nos próximos meses isso vai fazer parte do nosso cotidiano. E se nós não procurarmos tirar os conflitos que já são flagrantes nesses documentos, pelo menos na questão da minuta das atividades remotas, a gente vai ter muito estresse daqui pela frente. E a ideia exatamente é evitar isso. Nós já tivemos um estresse muito grande por conta da Instrução Normativa 03, que foi objeto da discussão, que gerou muito conflito por causa de mais interpretações que foram feitas sobre esse documento. E com certeza vai acontecer o mesmo com essa minuta. Então, a ideia é que a gente já aproveite esse momento, abra essa discussão, e aí eu não quero também ser extensivo, pessoal. A ideia é mesmo a gente mais ouvir do que falar, ok? Acho que já falei até demais. Agradeço aí a paciência e a atenção de vocês, e retorno a Maria para quem possa dirigir aí as discussões. Obrigado pela atenção de todos. Obrigada, professor Fernando. Pronto, voltou. Obrigada, professor Fernando, pelas explanações. Eu acho que o senhor tocou em pontos centrais, né, como
o que é o fundamental da educação, né? O que nós estamos fazendo aqui, a questão da Constituição que nos rege, o significado maior do que seja a educação. Do ponto de vista das questões mais pragmáticas, eu creio que a gente tem que trabalhar coletivamente, né? O que não dá é para vir medidas de cima para baixo, né? A gente tem realmente que ouvir a comunidade. O senhor falou outra coisa central, que é os alunos. Toda semana, por exemplo, aqui no campus de Marabá, a gente se reúne virtualmente, nós temos reuniões semanais, mas não temos reuniões, por exemplo, com alunos. A gente até formou um comitê que a gente convidou 2 alunos representantes para participar, mas ainda é difícil conseguir a participação desses alunos. Enfim, é isso, porque a escola pressupõe essas esferas, né, docentes, técnicos, todo esse corpo de servidores, mas também as famílias, os alunos, enfim, a comunidade em geral. Fica aberto agora, eu vou só ler, Fernanda, aqui algumas coisas do chat, algumas preocupações que podem nortear a continuidade do debate. Deixa eu ver aqui. As questões são muito, as angústias, né, que eu coloco aqui como angústias, são muito parecidas. O professor Rafael, do campus de Paragominas, coloca assim, né, como todos estou querendo retornar às atividades, mas muito preocupado com a questão da saúde. Isso aí é central, de fato. Bruno, também professor de Paragominas, coloco, também estou ansioso para retomar as atividades presenciais, mas tenho receio com as questões de saúde. Também fica uma grande preocupação com a forma com que se dará a reposição deste período de suspensão de atividades, das atividades presenciais. O senhor até já falou um pouco aí na sua fala, né? Mas em relação às questões da saúde, que nos preocupa bastante, Fernanda, eu não sei como é que está o debate, mas, por exemplo, o nosso comitê local, que a gente fez meio que por iniciativa própria aqui, dos servidores do campus, o que a gente discutiu ontem, né? Porque os indicativos, vamos tentar retomar em setembro, vamos tentar retomar em agosto, e aí eu sinto, Fernanda, eu acho que os outros também podem se colocar, é que a gente está o tempo todo dividido nessa questão. Vamos começar a debater o trabalho remoto e ver o que a gente vai fazer efetivamente, né, como a Simone colocou lá no início, ou vamos falar sobre a retomada, nos preparar para a retomada não caminha bem nem para um lado nem para o outro. A gente nem consegue pensar a retomada presencial efetivamente, que de fato é muito complexa, e a gente também não consegue caminhar muito na questão da retomada das atividades remotas. Se mais alguém tiver alguma coisa para colocar, a Rita vai se inscrever. Se alguém mais quiser se inscrever, se inscreve na fala da Rita. Pode falar, Rita. Bem, eu queria colocar algumas questões, que é assim, eu quero retomar desde a reunião do Consup passada, tá? A reunião do Consup passada foi uma reunião muito assim, o debate em relação a essa questão, apesar de uma das pautas ser a questão, tinha uma pauta importante, mas essa questão do trabalho remoto, ela tem tomado todas as reuniões do Consup de uma forma geral, tá? E aí, nessa reunião, participaram, a Proem participou, a Prodim participou, e eles explicaram como é que se daria a questão do trabalho remoto dentro dos campos. Só que nós entendemos o seguinte, que uma questão que não está sendo levada em consideração, tá, em relação a essa questão do trabalho remoto, são as reais condições. Uma coisa é você ter uma instrução normativa dizendo que você vai trabalhar com trabalho remoto. Outra coisa é você fazer com que isso efetivamente aconteça, tá? E para isso efetivamente acontecer, precisaria, por exemplo, que todos os equipamentos, por exemplo, todos os docentes tivessem equipamentos condizentes para trabalhar com a internet, soubesse trabalhar com o sistema, soubesse, por exemplo, administrar essa questão de chat, essas coisas todas, participar, ter todo esse, digamos, esse cabedal de coisas que muitos ainda não estão nem acostumados a trabalhar com a internet. Uma outra questão também é os alunos, o próprio acesso dos alunos a esses equipamentos e as condições. Por quê?
Porque, por exemplo, a nossa instituição, ela é uma instituição, ela é assim, diversificada. Nós temos alunos, por exemplo, que moram na zona rural, que são quilombolas, que moram nos assentamentos e lá não tem acesso à internet. E que o aluno, provavelmente, ele não vai poder acessar essas aulas, digamos assim, remotas. Então, esse é um ponto. Nós temos interiores, por exemplo, como Óbidos, que fica Óbidos, Itaituba e outros, Marabá Rural, que é muito longe, e o acesso à internet é difícil, tanto para os alunos quanto para os professores, e para os próprios técnicos. E como é que isso fica? Então, tipo assim, nós vamos trabalhar remotamente? Vamos, mas nós vamos trabalhar sob que condições? Então, eu entendo que isso é uma questão, tá entendendo? Que ela é central a ser discutida, e ela precisava ser discutida efetivamente, talvez campus por campus, para ver qual era a real condição de cada campo de implementar o trabalho remoto. Tá? Isso não tem sido uma preocupação. Eu quero colocar algumas questões aqui, porque essa semana, esse mês de junho, foi um mês assim, bem atípico para essas coisas. Então, por exemplo, a portaria 544, de 16 de junho de 2020, ela vem falar sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meio digital, nessa questão da pandemia. Então, o próprio Ministério ele já está regulamentando essa questão das aulas remotas. Tá? Uma outra questão, eu disse anteriormente, e eu volto a repetir, esse é um assunto que está sendo tratado no Brasil todo, está entendendo? E com pouquíssimas exceções, tanto dentro das universidades quanto dentro dos institutos federais, o trabalho remoto ele não está sendo aceito exatamente por conta disso que eu estou falando, a questão do acesso. O Instituto Federal do Rio de Janeiro tem posicionamento em relação a isso. O Instituto Federal do Ceará tem posicionamento em relação a isso, de não aceitação. O Instituto Federal de Alagoas tem não aceitação em relação a isso. O Instituto Federal do Mato Grosso, eles fizeram, o pessoal de TI lá, fizeram uma pesquisa com os alunos e com os professores, com os corpos técnicos, para saber qual era a real condição para se trabalhar em trabalho remoto. Entendeu? E verificaram que não tem condições, que é uma média de 30% das pessoas de todo o universo do Instituto que tem acesso digamos assim, a bons, digamos assim, equipamentos de acesso a esse trabalho. Uma outra questão que eu acho que precisa ser colocada, o MEC ele prorrogou por mais 60 dias, tá? No dia 28 de maio, ele prorrogou por mais 60 dias essa questão das aulas, da suspensão das aulas. Então, fatalmente, as nossas aulas, tá entendendo? Elas vão terminar, se vingar a questão da suspensão, vai vingar, tipo, foi dia 28 de maio, vai ser o quê? Tipo, dia 29 de julho, tá? Então, dia 29 de julho, que aí essa talvez seja a preocupação maior. Tá, nós estamos falando aqui em trabalho remoto, mas nós temos uma conjuntura em relação a essa pandemia, que é o seguinte, ninguém sabe como é que vai ficar. Por quê? Porque nós estamos vendo as cidades retomando as atividades, tá entendendo? Saindo do isolamento social, e nós estamos vendo aumentar o número de contágio. E a gente não sabe se isso vai haver um recuo, ou seja, se nós vamos voltar de novo para o lockdown, ou se nós vamos continuar da forma como está acontecendo. Então, Belém mesmo vive essa discussão. A gente vê todo dia os jornais falando do aumento do número de infectados, do aumento do número de mortos, das pessoas na rua, das pessoas não se precavendo, esse tipo de coisa. Então, a gente está falando de uma coisa que ainda é uma incerteza, está entendendo? Mas aí também nós temos que ver como é que isso vai acontecer, como é que nós vamos fazer para resolver essa questão, porque também a gente não pode ficar 3, 4, 5, 6 meses sem fazer absolutamente nada, só por conta da pandemia. Então, acho que a discussão nesse momento
sobre essa questão, e eu acho que essa discussão ela é muito a nível local. Como é que cada campus vai se portar em relação a essa pandemia? Em relação ao trabalho remoto? Como é que ele vai se portar em relação ao retorno das aulas? Eu acho que isso é uma discussão local e eu coloco para vocês aí essa discussão. Muito bem, pessoal. A Silvia está inscrita, pode falar, Silvia. Oi, eu, né? Então, professor Fernando, já que o senhor vai participar da reunião do Consulta, eu sei que o senhor não é do Campus Belém, mas no Campus Belém, se de repente eles decidirem pelo retorno às aulas presenciais, eles vão ter que adequar as instalações, né? Eles vão ter que dividir turmas grandes para que possa ficar 1,20 m, pelo menos, de distanciamento, né? Eles vão ter que voltar com os ventiladores, parar com os splits, que ar-condicionado tradicional ou split é por onde mais se prolifera, né, o vírus. Tem que retirar os acrílicos das salas onde eles estão tapando uns tijolos furados, né, antigos, da época da construção, né? Com relação o álcool em gel, né, que está todo lugar tem que oferecer álcool em gel, já instalaram o álcool em gel, né, ao longo do curso, do campus, né? Os banheiros estão realmente funcionando, aumentaram a quantidade de lavatórios, já era para estar sendo feito isso, né? Rearrumando o campus para o nosso retorno, porque o vírus ainda vai estar aí se não tiver a vacina, né? A gente só vai estar livre depois que tiver a vacina, e se for realmente oferecido pelo SUS, porque se não for oferecido pelo SUS, a grande maioria também não vai estar protegido, né? E com relação ao pessoal terceirizado, que limpa, que vai desinfetar, será que eles já tiveram já foram orientados como é que se desinfeta realmente o campus? De quanto em quanto tempo vão desinfetar as salas, os corredores, né? Então, assim, eles falarem, decidirem que a gente vai voltar a dar aula, não pode ser de qualquer jeito, né? Porque a gente estaria contrariando recomendações até internacionais, né? E máscara, será que todos os nossos alunos têm grana para ter máscara? Né? Tem que trocar de 2 em 2 horas, então, e tem que lavar, né? O campus vai oferecer máscara descartável, mesmo de pano, em grande quantidade, né? Eu, por exemplo, eu tenho comprado aqui, eu tenho 6 máscaras, mas eu ainda vou precisar de mais, porque a gente tem que trocar de 2 em 2 horas. E se o banheiro não estiver funcionando, sem água direito, sabão líquido, né? Eu costumo levar meu sabão, e eu sempre orientei meus alunos, meu papel higiênico, meu sabão, mas não vai poder ser assim, o campus vai ter que estar preparado para receber. Eu não conheço direito os outros campos, né? Estou falando especificamente do campus Belém, que é mais antigo, são prédios mais antigos. Eu não sei se os outros campos estão preparados, com janelas grandes, né? Mas, assim, eles não podem decidir pelo reinício das aulas presencial sem o campus estar preparado para receber a todos. É só isso. Obrigada. Se eu puder falar na reunião amanhã. Sim, eu poderia até responder isso para você logo agora. Esse vai ser o principal ponto, eu creio, da reunião de amanhã do Consulta. Não tem dúvida nenhuma sobre isso. E há um documento que só se tornou público na terça-feira à tarde, que é uma diretriz de planejamento para o retorno das atividades. Eu já dei uma lida na reunião amanhã, rápida, mas o que está claro é o seguinte: a diretriz ela vai dar o norte de tudo aquilo que o campus vai precisar atender para criar essas condições para a retomada das atividades. E pelo que está lá, não é pouca coisa, é muita coisa, muita regra que tem que ser observada no campo sanitário para que as atividades sejam retomadas. E o que está lá é que cada campus vai ter que pensar a sua realidade e ver de que forma vai implementar as diretrizes que estão lá. Como eu falei, que é muita coisa, muita regra que tem que ser observada.
E aí vem aquela questão, né? Nós temos uma questão aí de limitação de verba, por exemplo. Está muito claro que essa retomada vai precisar de uma série de obras e recursos para adaptar os espaços para essa nova realidade. Então, acho que é importante, mais do que nunca agora, as comunidades de cada campo se apropriarem desses documentos. Eu, por exemplo, entendo que esse documento que vai ser apresentado amanhã, ele carece ainda de algumas melhorias, né? É um documento muito técnico, mas tem questões assim que, de repente, pode ser melhor esclarecidas, mais simplificadas. E, como eu disse, na prática, isso vai colocar a questão das atividades remotas como uma coisa complementar a isso. Né? Eu penso que essa minuta não está sendo colocada aí por acaso, né, das atividades remotas, porque, de fato, as condições para a retomada das atividades são muito grandes. É muita coisa, muito detalhe para ser observado, e não vai ser fácil, não vai ser muito complicado. Então, acho que as comunidades precisam realmente estar juntos nesse momento, das suas direções, seus coordenadores de curso, diretoria de ensino, para pensar em estratégias que realmente garantam que é a angústia de todos, que a gente não corra risco, porque o bem maior que a gente tem ainda é a vida, né? Então, se essa vida for posta em risco nesse retorno, não tem sentido a gente retornar nesse momento. Então, é uma questão grave que, como eu falei, é importante que todos se apropriem. Eu não sei se os campos já têm esse documento, mas seria importante até que o sindicato pudesse disponibilizar essa diretriz que foi divulgada ontem pelo comitê de risco aí do IFPA. Professor Fernando, a Nívia está inscrita, mas só antes de passar a fala para ela, eu queria só socializar com vocês, porque tudo acontece tão rápido, tão freneticamente, uma notícia que servia para hoje de manhã já não serve agora para o final do dia, né? É desse jeito que a coisa acontece e a gente no meio desse turbilhão. Acabou de sair um diário oficial da União, diria hoje, dia 17, e eu acho que já redefine todo o nosso assunto aqui, mas, enfim, olha, vou só ler os 2 primeiros parágrafos e eu ainda estou me apropriando. Artigo 1º, autorizar em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em cursos regularmente autorizados por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnológicos e de informação e comunicação e outros meios convencionais, ou seja, a educação à distância, né? Educação remota, educação, enfim, por vias tecnológicas. E aí o segundo diz o seguinte, vou parar por aí, o período de autorização do que trata o CAPT se estende até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, acabou de sair hoje, agora, estou tendo acesso agora, de que até o dia 31 de dezembro de 2020 a gente deve ficar em trabalho, pelo que eu estou entendendo aqui, eu só li, né, os primeiros parágrafos, em trabalho remoto. Então, assim, isso já reconfigura muita coisa. Não sei se você quer logo falar, Fernanda, a Nívia também já está inscrita. A gente tem que se apropriar desse documento, mas acabou de sair. Até o dia 30 a gente não precisa ou não vai voltar, né, para as aulas presenciais. Não, eu acho que seria interessante ouvir primeiro a Nívia. A professora Nívia está inscrita. Boa noite a todos e a todas. Eu não vou falar sobre esse documento de hoje, mas ele está relacionado indiretamente com esta minuta que foi encaminhada, né, aos docentes, já toda pronta, registra-se somente para análise e considerações. E aí foi uma discussão que nós fizemos aqui no Campus Bragança, quando nós formamos quando nos foi apresentada essa minuta pela direção do campus e foi solicitado que nós formássemos uma comissão aqui dos docentes para aprofundarmos a leitura sobre essa minuta e as discussões junto aos docentes e aos discentes. E uma crítica que nós fizemos foi que, em momento nenhum, nós fizemos proposições para a construção dessa minuta. Não é? Ela já veio toda estruturada. Então, essa é a crítica número 1. Uma outra questão, no artigo 27 dessa minuta, diz que o campus deve assegurar que 100% dos estudantes da turma ou disciplina
tenham acesso às atividades ofertadas. Vejam, 100% dos alunos precisam ser atendidos. Nós sabemos da dificuldade que é estar aqui na região norte, que é estar aqui na Amazônia, que é de garantir o acesso à internet para todos. E nós sabemos que garantir a inclusão desses 100% é muito difícil, não é? Quase impossível, uma vez que o auxílio digital, da inclusão digital, não veio em recurso suficiente para todos os alunos, mas para um pequeno número. O que eu gostaria de falar aqui, gostaria de ouvir vocês, é sobre uma questão. Hoje nós reunimos essa comissão, sexta-feira nós vamos fazer uma live sobre essa minuta para ouvirmos e discutirmos melhor com os professores e com os alunos aqui do campus e outros que queiram participar. Mas a nossa questão é, diante do recebimento dessa minuta, que nos foi repassada, já toda estruturada e pronta, e diante desse cenário que a gente não sabe quando volta a aula presencial, e diante dessa realidade que poucos alunos têm acesso à internet, não é, de qualidade para poder participar de aulas online, a pergunta que se põe é, nós vamos aceitar essa minuta? Nós vamos apenas fazer modificações nessa minuta, ou nós iremos dizer, não, vamos voltar às aulas presenciais, e daí vamos reunir cada docente com a sua turma, ouvir os alunos, ver a realidade dos alunos e fazer proposições por turma, não é? Então, qual deve ser a postura nesse momento dos professores? É isso que nós gostaríamos de ouvir aqui por campo, né? Campus Marabá, os outros que estão aqui presentes, como é que vocês estão discutindo essa minuta no campus de vocês e quais posições? Porque a PROEM prorrogou a devolutiva até o dia 24 de junho. Nós temos para analisar essa minuta e devolver. Só que nós precisamos consultar os alunos. Por quê? Porque 40% dessa carga horária os alunos farão à distância, dentro das atividades remotas, dentro dessa proposta. E em paralelo com as atividades presenciais. Imagine a demanda de trabalho para esses alunos. Agora, imagine os alunos que estudam à noite e que trabalham durante o dia. Como eles vão fazer esses 40% de atividade remota? Então, eu gostaria que a gente discutisse, estão levando essa discussão nos campos, junto aos outros professores, qual tem sido o posicionamento de vocês, e se vocês aí nos campos de vocês estão conseguindo incluir os alunos nessas discussões, para que eles tenham acesso a essa minuta, tá bem? Aqui no Campus Bragança nós estamos tentando envolver os alunos, fazer essa live com os professores, e nós gostaríamos de ouvir como é que está essa realidade nos outros lugares, tá bom? Muito obrigada, e vamos ouvir o retorno de vocês. Gente, mais alguém se inscreve agora, antes de retomar para o professor Fernando? Achei a proposta da Nívia excelente, né? A colocarem, socializarem como é que está acontecendo nos campos de vocês. Eu acho que esse é o momento. Até porque, como o Fernando falou, amanhã tem reunião do Consub. Vai estar a Rita e vai estar o Fernando lá nos representando. Então, assim, aqui é o momento da gente colocar nossas questões para levar, claro, né? Os campos têm seus representantes, as regiões têm seus representantes, mas, assim, os representantes do sindicato levar essas questões para a reunião amanhã. Esse é o momento. A Érica Bandeira já coloca, né, como é que está o campus de Óbidos, foi discutido entre os docentes e amanhã será discutido entre todos os servidores. Mas, infelizmente, não conseguimos alcançar os alunos. É uma grande preocupação nossa. O Fernando também já coloca.
né? A gente não está conseguindo incluir os alunos nessa questão. Aí, de repente, a gente faz um planejamento, leva para eles e eles mesmos não aceitam. O professor já acabou de dar um exemplo, né, de uma turma. Então, assim, como que vamos fazer isso sem incluir os alunos, né? Seria bom ter noção de docente de quantos campos nós temos aqui no momento da reunião, Maria. A gente ter esse termômetro que a professora Nívia pediu aí. Sim, até para levar para a reunião amanhã, porque quando o professor Fernando e a professora Rita falam na reunião do Consup e dizem que estão falando em nome dos campos, né, para não serem questionados, mas de que campos vocês estão falando? Seria muito importante vocês colocarem. A gente já está copiando e colando aqui, né, aliás, já está sendo gravado, além da reunião, a gente está gravando, copiando aqui o chat. Então, a gente já tem a presença do campus Belém, do campus Marabá Industrial, Marabá Rural, Óbidos, Bragança, Paragominas. Já identifiquei esses. Se tiver mais algum aqui que eu não citei, seria importante rapidamente escrever ou falar, né, dizer aqui de onde está falando, que é para a gente ter um termômetro de quem está participando, né? Como está a discussão da minuta da atividade remota no campus Belém? A Bebel poderia falar mais a respeito? Silvia? Gente, é Silvia ou é Simone? Desculpa. Simone, é Simone. Simone, eu não sei o que eu estou chamando de Silvia. Simone, desculpa, Simone. Você do campus Belém? Isso, sou eu. Então, podia colocar um pouco para a gente como é que está a discussão da minuta? Olha, eu só sou professora, eu não tenho nenhum cargo, né? E, infelizmente, eu não fui convocada para nada, assim. Podiam ter convocado, né, todos os professores para uma discussão online, né, uma apresentação, uma discussão, mas não fui chamada, pelo menos eu não fui. Estou sempre lendo meus e-mails, olhando o site do IFPA e do IFPA Campus Belém e não vi nada. Não fui chamada. Mas não tenho nenhum cargo, né? Talvez tenham chamado as pessoas que tenham cargo, sei lá. Ok, obrigado pelos informes. Bom, Fernando, aqui no chat, ninguém mais se colocou. Acho que esse é o momento, a gente já está aí com quase uma hora, né? Uma vez que a gente começou 18h05, 18h06 mais ou menos, a gente já está com praticamente uma hora. Acho que foi importante socializar e eu acho que a gente podia ir para as considerações finais, e no momento das considerações, quem mais quiser se colocar, porque essa foi uma primeira experiência, né? Eu acho que com as novas diretrizes que estão saindo todos os dias, né, o tempo todo, acho que a gente tem que marcar, não sei se semanalmente, quinzenalmente, para a gente, porque como a Simone coloca, não se discutiu lá no Campus Belém. Se não chamaram todos os professores, ou em sua maioria, isso já é problemático, né? Não dá para ficar só entre a gestão, essas coisas não podem ser decididas só dentro das gestões, né? Tem que se chamar a comunidade. Então, quem estiver se sentindo sem espaço para debater isso em seus próprios campos, eu acho que aqui é o nosso espaço, né? E aproveitar que a gente tem 2 representações dentro do Consup para levar essas demandas, né? Então, Fernanda, assim, acho que como ninguém mais se pronunciou aqui, as questões foram em torno dessas preocupações. Fernanda, desliga só um segundinho para eu encaminhar uma coisa para ti.
Desligou, isso. Acho que para tentar fazer a síntese, né, a questão é sempre a da retomada presencial por conta da saúde. Acho que esse informativo novo aqui do MEC, ele adia um pouco mais essa questão, até porque a gente sabe, né, gente, quem é que vai querer se arriscar, né? Infelizmente, a gente tem aí não sei nem como é que a gente chama, né, que loucura coletiva é esse pessoal invadindo os shoppings numa época dessa, né, mas quem é que vai querer se arriscar, né, você imagina aí, primeiro que não tem estrutura, né, Nívia, você coloca aí, não tem estrutura, acho que a Simone, a Nívia colocou, outros colocaram, essa coisa de distanciar aluno a 1,20 m de distância de cada um, aqui no meu campo não tem nem sala para isso, não tem nem tamanho de sala para caber esse tipo de distanciamento. Aí o nosso diretor de administrativo participou da nossa última reunião e colocou que já estão sendo solicitados álcool gel, né, esses materiais todos. Aí, gente, mesmo com tudo isso, mesmo que a gente faça o controle em sala de aula, esses alunos que a gente consiga, sabe-se lá como gerenciar, administrar o distanciamento entre os alunos, e na hora do intervalo, como é que a gente vai manter esses alunos distantes? E dentro dos banheiros? São tantas questões, né, que estão postas, então eu acho que isso aí é um debate que, claro, a gente tem que ficar sempre muito atentos, né, para não deixar que nos imponham essa volta, assim, essas medidas de segurança, mas eu acho que o debate central para a gente, Fernanda, não sei o que você considera, Rita e demais, é realmente o trabalho remoto, que é o que eu imagino, que é o que eu estou percebendo que está se desenhando, pelo menos até o final do ano, o trabalho remoto. E aí retoma todas aquelas questões que a Rita já colocou. A gente tem condições de fazer esse trabalho remoto? Vamos ter 100% dos alunos conseguindo ter acesso a esse nosso trabalho remoto? São essas as questões que eu acho que a gente tem que se debruçar nos próximos dias. Eu não sei o que vocês acham. Maria? Pode falar, Rita. Eu queria só colocar uma questão seguinte. Amanhã, hoje não dá mais tempo, eu vou pedir para o Jefferson colocar no e-mail dos nossos servidores que são sindicalizados as diretrizes do retorno às aulas. Mas eu tive lendo documentos, que é isso que eu quero colocar, eu quero convidar os colegas aqui presentes. A reunião do Consulta amanhã, ela começa às 8 horas da manhã, tá? E ela vai ser transmitida pelo Facebook e vai ser transmitida pelo YouTube do Instituto. Então, seria muito interessante vocês participarem. Por que é interessante vocês participarem? Porque aí eu vou colocar uma questão que eu estou, como diz o outro, até agora engasgada em relação à participação dos nossos colegas representantes no Consulta. E é uma crítica construtiva. Tipo assim, eu acho que vocês elegem conselheiros para ir para o Consulta para defender os interesses de vocês, tá? Então, vocês têm representatividade docente, vocês têm representatividade de alunos, representatividade técnica. Quando chega lá, tá entendendo? Essa representatividade, ela não acaba não acontecendo. E acaba que a gente fica frustrado, por quê? Porque a gente, por exemplo, quanto à questão, por exemplo, da questão das férias, de antecipação das férias, nós fizemos documento para o Consup, fizemos documento para o reitor, fizemos documento técnico-jurídico mostrando o porquê que não deveria ser dado as férias para o docente, explicando porque estava sendo retirado um direito individual de todos, que ninguém estava sendo férias, e não adiantou. Essa questão do trabalho remoto, nós já fizemos documento reiterando isso aí. O pessoal de Óbidos, o campo de Óbidos, os servidores de Óbidos fizeram um documento também reiterando isso aí, colocando das condições, e quando é na hora da reunião, lá, isso não é levado em consideração. Então, é muito interessante, por exemplo, a participação de vocês, por isso que eu estou dizendo isso, porque eu estou vendo aí que, por exemplo, chega lá, as pessoas dizem assim, mas nós discutimos com a nossa base. E quando a gente vem para cá, a gente vê que isso não está acontecendo. E é bom,
que vocês assistam, porque a gente já conseguiu uma vitória, que seja agora, que seja transmitido, que seja gravado, para vocês verem quem é quem que está lá defendendo os interesses de vocês, tá entendendo? Essa questão do retorno das aulas, tá? Quando eu li o documento, é como o Fernando falou, o documento ele é muito técnico, ele é lindo o documento. Por isso que nós como o documento foi disponibilizado para a gente ontem, para mim foi disponibilizado ontem, tá? Ele é muito técnico, ele é lindo. Ele está totalmente assim, dizendo o que deve ser feito isso, o que deve ser feito aquilo, como é que vai ser feita a implantação disso e aquilo. Mas eu quero saber da viabilidade disso aí. Realmente há viabilidade disso aí, porque, na realidade, o meu medo é que amanhã, tá entendendo? A gente saia daquela reunião do Consulp já com uma data consolidada de retorno das atividades, sem que isso sequer tenha sido discutido com a nossa base. Então, eu convido vocês amanhã a participarem, a verificarem pelo Facebook. A reunião começa às 9 horas da manhã. Por favor, participe lá. É o convite que eu faço. É isso. Rita, só antes de passar para o Fernando, a Nívia está perguntando se já está perguntando, ela está pedindo o link da reunião de amanhã. Alguém já tem? Já foi disponibilizado para os conselheiros o link? Não, Maria, o link da reunião ele só é disponibilizado para os conselheiros. E é tipo assim, a reunião é 9 horas, 8h30 eles disponibilizam o link. Aí o que é feito? A reunião ela é acompanhada pelo Facebook e pelo YouTube do Instituto. É só ir na página oficial do Instituto, tá entendendo? E ver lá que dá para acompanhar a reunião do Consulp. Tá? O link não dá para disponibilizar, não. Só é para os conselheiros. Tá excelente. Então, vamos ficar de olho, né, atentos ao horário para poder participar, não diretamente, mas pelo menos assistir e entender o que está acontecendo, né? Fernando, te convido, então, a fazer as considerações finais, né? E se mais alguém quiser falar, fala. Aliás, se inscreve na fala do Fernando, tá certo? Enquanto o Fernando estiver falando, podem ir colocando aqui no chat, que depois eu retomo. Ok, primeiramente agradecer, né, pela oportunidade de nos dirigir aos nossos companheiros de diversos campos. Como eu falei no início, é a nossa primeira experiência, espero que seja a primeira de muitas, né? Enquanto sindicato, nós tenhamos condições de aprimorar esse instrumento e que esse diálogo possa ser permanente e cada vez mais construtivo. Mas eu ainda queria falar um pouco mais sobre a questão das atividades remotas. Porque, olha só, pela minuta que foi apresentada pela PROEM, ela coloca que isso é uma flexibilidade que está posta para o docente. O docente pode, a seu critério, e aí são colocadas lá uma série de alternativas possíveis, utilizar uma série de ferramentas para adiantar o seu conteúdo, né, daquilo que foi programado aí no pitch, no início do semestre. Ok, mas nessa discussão, e aí foi uma contribuição que houve aqui no debate que nós tivemos aqui no Campus Bragança, trazida pelo professor Rafael, que a opção pela atividade remota que o docente for fazer, ela tem que ser muito criteriosa, e tem que ser muito, como é que eu posso dizer assim, um processo de muita consciência e responsabilidade profissional do docente. Porque não é meramente, simplesmente usar desse expediente para adiantar o seu lado, adiantar 40% aí do que está obrigado a repor, de qualquer jeito. Né? Essa decisão ela tem que ser muito refletida e tem que levar em consideração um fator primordial, que é aquilo que caracteriza a nossa instituição como na área educacional, que é a questão da qualidade do ensino. Né? Não adianta apenas... e aí se usou muito, por exemplo, num debate que teve no Consulp, a questão da inovação. Porque nós somos uma instituição tecnológica comprometida com a inovação, esse é o momento que nós temos que provar o nosso caráter inovador. Ok, mas
cuidado com o Andor aí, porque essa inovação, essa tecnologia, ela não pode ser utilizada sem que a gente garanta o que é a nossa característica, a qualidade do nosso serviço educacional que nós prestamos, da formação dos nossos alunos. Então, a gente tem que ter cuidado com esse discurso de que a tecnologia resolve tudo. A gente está vendo que numa realidade extremamente desigual e complexa, como é o Brasil, e principalmente aqui no nosso estado, que é o Pará, isso é um discurso bastante enganoso. E a gente não pode cair na cilada desse discurso fácil aí, né? Então, que cada comunidade realmente leve mais a sério essa questão, e que isso, como às vezes a gente diz, é um termo meio duro, pesado, mas eu não, às vezes não fujo de usar a palavra adequada, que é o termo panaceia, que é usar essa questão da atividade remota como uma coisa que vai resolver todos os problemas, e não vai. É uma decisão que precisa ser muito bem calculada e tem que ser muito bem refletida. Por isso, até, eu acho que a própria minuta que está apresentada, ela deixa muito claro, quando ela usa o verbo poderá. Ou seja, nenhum docente está obrigado a usar a atividade remota apenas porque alguém está coagindo ou está pressionando no sentido de ser inovador de uma forma falsa, como eu estou colocando aqui. Porque usar a tecnologia por usar tecnologia, isso não quer dizer que é inovação, isso não quer dizer que a qualidade na educação está sendo observada. Como eu falei, a responsabilidade nossa maior é com a qualidade, sobretudo com o nosso discente, que é o nosso produto final. É ele que vai dizer quem somos nós perante a sociedade, aí como resultado do nosso trabalho. Então, por conta do problema da pandemia, prejudicar a qualidade da formação dos nossos alunos, eu não penso que isso seja um resultado bom, não. Acho que acaba sendo um tiro no pé da própria instituição. Mas eu entendo também, e aí a gente tem que ser racional, que a situação excepcional, ela pode sim ensejar uma flexibilização no cumprimento das nossas tarefas, pode sim, se há um recurso que pode ser usado e que pode atender às necessidades de um dado momento, sim, não acho que não há por que não usar. Mas a gente tem que ter garantia que o que está lá no minuto, seja 100% dos nossos alunos sejam, de fato, atendidos por esse recurso e que a opção que seja escolhida ou adotada, de fato, lá na ponta gere um trabalho com a qualidade que nós temos no campo presencial. Então, eu acho que é essa a qualidade, mas ressalto a minha angústia. Por exemplo, eu não sei se aqui nesse encontro tem algum discente que está nos ouvindo nesse momento. Ou se tiver, seria muito importante ouvir a opinião, a fala. A gente escuta, por exemplo, a fala do discente lá no Consup, né, os representantes, e já se manifestaram lá realmente também contrários a essa questão, muito críticos da atividade remota. Mas seria importante sempre ouvir mais pessoas sobre isso. Se tiver algum discente aqui acompanhando o nosso encontro, seria bom manifestar a sua opinião a respeito desse assunto. Obrigado e espero uma próxima oportunidade de estar junto aí dos companheiros e das companheiras. Obrigado, abraço a todos e a todas. Gente, excelente. Só a Bruna coloca assim, sobre os 40% da atividade, como que se chegou a esse valor? Alguém sabe, alguém pode tratar sobre isso, né? Como ela colocou em questão de pergunta, a Nívia também coloca quais os critérios, né? E aí, será que é a melhor opção para os alunos? Enfim, estão indagando isso aí que a gente já está falando, mais essa questão dos 40%. Alguém sabe responder? Alguém sabe dizer como chegaram a esses 40%? Esse foi um ponto também que eu coloquei em interrogação aqui, Maria. Porque foi estabelecido esse parâmetro, mas, sinceramente, eu não sei de onde partiu e qual é o critério que foi utilizado. Eu acho até que ele é um problema. Se a questão é avançar no processo, por exemplo, lá tem 3 horas de, pelo menos no caso que eu vi, 3 horas de atividade remotas e 4 presenciais. Realmente não vi nenhum caráter mais técnico para justificar isso.
Sim, as questões são muitas. Por exemplo, aqui no meu campus, que não por menos chama-se Marabá Industrial, né? Um campus dedicado a essa formação. E aí, como que você vai formar remotamente alunos que precisam ter acesso aos laboratórios? Que sem esse acesso aos laboratórios, não tem nem como, né? Se fazer o processo de experiência, enfim. Então, como que vai ficar isso aí? É uma preocupação nossa também. Ainda, pode falar, pode abrir, vou desligar aqui meu microfone. Oi. Bom, imagine que você está falando de mim, né? Eu li hoje que a USP, ela, com relação a essa questão que você colocou, né? Eles já decidiram, a não ser que o quadro da pandemia se reverta, assim, de um jeito que eles voltem ao presencial, mas ficou definido que este ano será só remoto. Aula presencial em todas as USP, só em 2021. E eles colocaram assim, que as aulas práticas, né, de laboratório, aquelas aulas que realmente não dá para dar aula presencial, serão repostas em 2021. Hoje estava no jornal isso. Simone, eu imagino que é a única possibilidade nesse momento, né, de fato adiantar as disciplinas de cunho teórico, né, e deixar essas presenciais para um outro momento, porque eu acho que já ficou claro aqui nesse grupo, nesse debate, nesse pequeno debate que a gente está fazendo, mas já ficou claro que não tem como a gente retomar nesse momento. Pode continuar. E eles decidiram assim porque eles já estavam preocupados como que eles iriam definir os semestres, né? E eles precisaram tomar uma atitude, né? Os problemas que a gente enfrenta, eles também estão enfrentando, né? Não é qualquer professor que consegue dar aula remotamente. E tem muitos professores antigos ainda na USP, ainda não se aposentaram, né? E dar aula remota não é exatamente a mesma coisa que dar aula presencial, né? Mas eles precisaram definir, porque os alunos já estavam começando a ficar insatisfeitos, né? No caso da USP, normalmente a pessoa que entra na USP tem um poder aquisitivo maior, né? Então, esses alunos já estavam ficando insatisfeitos, porque ninguém sabia orientá-los de nada, não estava tendo aula direito, né, remotamente, e por isso que a USP teve que se posicionar, mas é claro que eles são um caso à parte, né? Sim, tem um outro elemento, né? Tem tantos elementos para serem ponderados, mas para nós que somos de Instituto Federal, eu não sei de que área que você é professora, mas, ou se você é TAI, não lembro, desculpa se estou no início, mas acho que você é professora, não é isso, mano? Isso, engenharia civil. Pronto. Mas, por exemplo, quando você é professor de ensino médio, é muito diferente você ser professor de nível universitário, né? Ainda tem esse elemento. Como que traduzir esse trabalho remoto para o nosso público que é de ensino médio? Que se fosse numa situação ideal, que está longe dessa realidade para nós, de que todos os nossos alunos tivessem acesso à internet, com computador, com sinal de qualidade, né, com Wi-Fi, com tudo, mesmo que fosse assim, a gente ainda teria o drama de estamos ministrando, fazendo um trabalho para uma faixa etária, que é alunos de ensino médio, né, que a gente sabe como é desafiador estando ali com eles em sala de aula. Imagine, né, a distância, né? A gente sabe disso que nós adultos, fazendo um curso à distância, a gente dispersa, a gente às vezes deixa o computador ligado, vai fazer uma coisa ou outra na dinâmica da casa, que são muitas coisas competindo com a informação. Enfim, tem todas essas questões aí que tem que ser levadas em consideração, e aí a gente confia que os nossos representantes do Consup possam, amanhã, né, não sei se entrou mais alguém, alguma representação de outro campus aí depois que eu falei. Então, fechamos assim, participaram da reunião, vocês me corrijam aí, Bragança, Belém, Marabá Industrial, Marabá Rural, Paragominas, Óbidos. Contei 6 campos. Se mais alguém de outro campo tiver, por favor, se pronuncie para a gente deixar registrado
que é muito importante que amanhã, na reunião do Consul, quando a Rita e o Fernando forem falar, diga, olha, a gente está falando porque essas pessoas participaram, esses campos trouxeram essas angústias, né, para serem efetivamente a nossa voz lá, nesse momento, levando todas essas nossas angústias que a gente compartilhou aqui nesse momento. Se mais alguém tiver alguma coisa para falar, senão a gente encaminha para o final. Isso, a Érica colocou, não podemos ter as turmas de EJA, certamente, viu? Que é uma outra especificidade, né? Que é uma outra, são outras questões que têm que ser levadas em consideração, de fato. E aí, pessoal, eu gosto muito da reflexão que outro dia uma professora de São Paulo, da rede estadual, ela fazia, né, no canal dela do YouTube, que ela dizia, ó, gente, semestres, anos letivos, a gente recupera. Vidas perdidas é como se recuperam, né? E aí, não só as vidas perdidas, mas a questão da nossa sanidade mental, que é uma das minhas preocupações centrais, é por isso que a gente já, só reafirmando então, antes da gente encerrar, sexta-feira agora nós vamos ter uma live, aí não vai ser esse formato aqui, vai ser uma live, né, em que a nossa advogada, a Roberta, e a nossa psicóloga, não sei se todo mundo sabe, mas o sindicato também tem uma psicóloga, a gente contratou, né, para poder fazer esse trabalho com as bases, elas duas vão fazer uma live sobre a nossa vida emocional, como é que a gente está gestando, né, todo mundo aqui demonstrou desde o início muita ansiedade, né, em relação ao retorno das atividades, como é que vai ser esse retorno, e agora, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente pode fazer. Então, a gente vai tentar tratar um pouco disso, e aí na live vocês devem saber que dá para participar também, dá para mandar algumas questões, algumas perguntas, mas a gente está experimentando, né, essa vai ser a primeira experiência, a gente vai tratar desses assuntos. Uma terceira live que a gente quer fazer sobre uma análise de conjuntura, em que a gente quer chamar alguém da Nacional, né, do Sindicato Nacional, para poder justamente trazer como é que está no Brasil inteiro, porque desde o início a Rita coloca, né, Simone também colocou que isso não é uma questão só nossa, todo o Brasil, todo o país, e muito provavelmente o mundo inteiro está se debruçando sobre isso em relação à educação, e a nossa terceira live a gente quer que seja sobre isso, uma análise de conjuntura. No mais era isso, e se puderem, participem da live que vai acontecer na sexta-feira. A gente ainda vai divulgar, viu, Érica? Porque, como eu falei aqui no início, a gente ainda está descobrindo, tateando, né? A gente conseguiu esse formato agora para hoje, que a gente, inclusive, vai pesquisar juridicamente se a gente pode, por exemplo, fazer assembleias nesse formato. O Ceará fez, recentemente o IFCE fez. Se a gente pode fazer assembleias, que aí com certeza vai ter um número bom de participação, melhor do que quando é só lá em Belém, né, porque só participa aquele grupo restrito lá de Belém. Se a gente consegue fazer uma assembleia nesse formato, a gente imagina, né, pelo menos imagina que a gente vai ter uma participação muito maior da base. A Marlene coloca aqui, então, Érica, o endereço da live a gente vai divulgar nos grupos dos delegados e todas as ferramentas que a gente tiver de divulgação. Aí a Marlene está colocando, imaginemos o campo rural de Marabá, que funciona em regime de alternância, com alunos de diversas regiões, das mais acessíveis, como também as menos, né? Estudantes com disparidade social, que nem telefone tem, que dirá acesso à internet. Isso aí já foi colocado várias vezes aqui, Marlene, essa é uma preocupação, e que bom que a gente está tendo essa preocupação, né? Porque é isso que o Fernando colocou, a gente não pode ficar amarrado nesse discurso bonito de, somos um instituto tecnológico, vamos fazer valer a nossa filosofia da tecnologia e tal. Como, gente? A gente está lidando com vidas humanas, dentro de todas as suas performances e particularidades, como que a gente faz isso? Não é com um discurso bonito da tecnologia, é entendendo a realidade é essa que a Marlene e tantas outras pessoas trouxeram aqui hoje, né? Como que a gente faz isso? Vamos fingir que estamos trabalhando, os alunos fingir que estão participando da aula e criando relatórios do que não existe, né? A educação não é isso. Então, mas nós pelo menos estamos aqui, somos 20 pessoas nesse momento participando, 20 pessoas que podiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas que estão aqui tentando pensar os rumos do IF e da educação dentro da nossa instituição. Eu acho que isso já é um grande ganho.
Eu acho que a próxima a gente já vai ter muito mais participantes, porque esse realmente a gente só conseguiu promover assim, a divulgação muito em cima da hora, falha nossa, mas a gente vai efetivamente corrigir isso aí, uma vez que a gente já entendeu como é que a ferramenta funciona, porque todo o trabalho foi entender como é que a gente ia fazer. Agora que a gente já sabe, vai ficar muito mais tranquilo. Verdade, Marlene, temos as mesmas dificuldades em óbitos, exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, mais uma vez. Só uma palhinha final aí, Maria. Só mais uma palhinha aí, pode ser? Certeza, Fernando. Não, só reiterar aí junto aos nossos ouvintes, né, nossos sindicalizados, a importância da nossa instituição Sinasef, né? Nós temos o nosso ganha-pão, né, que é como servidor público, trabalhando e prestando grande serviço à população através da área educacional, mas nós não podemos jamais esquecer da nossa condição de classe, né? Nossa condição é de trabalhadores da área da educação, e como trabalhadores nós precisamos ter uma instituição que nos defenda perante os órgãos de governo, perante a sociedade em geral, né? E essa instituição é o Sinasef, FPA, TRB, CIABA, né? Graças à cooperação, às contribuições mensais de cada um que é afiliado, que nós podemos manter essa estrutura que nós temos, né? Ter um departamento jurídico, sempre que há necessidade, está pronto ali para nos defender, enquanto categoria. Graças a essas contribuições que nós temos agora, foi também uma conquista dessa atual gestão, o nosso serviço de apoio psicológico, né, que a Maria citou. Temos também o nosso setor de comunicação, e aqui já agradecer a Carol, né, pela estar aqui até esse horário nos dando o apoio aqui. E é uma área que nós precisamos ainda fortalecer muito, que é a nossa área de comunicação, né? E temos também agora, recente, creio que todos sabem, nós temos agora também uma assistência odontológica, nós temos um plano que essa gestão também contratou, que nos dá também um pouco mais de garantia nessa área também, que nós precisamos, que é a área da nossa saúde, né? Infelizmente, ainda não temos ainda um plano de saúde coletivo, né, que era nossa intenção também, porque uma série de problemas. Mas é isso, nós precisamos fortalecer a nossa instituição. E nós vivemos um momento que é um governo que o tempo todo nos ataca, né? Ataca não apenas no campo da legislação educacional, na legislação trabalhista, mas ataca, sobretudo, as instituições de defesa do trabalhador, que são os sindicatos. Nós estamos, por exemplo, no momento em que, da vigência de uma norma, não sei se... Aí acho que a Rita poderia falar um pouco mais sobre isso, que permite que o sindicalizado, com um clique lá no SIGAC, se desfilie do sindicato, sem nenhuma comunicação formal. Então, e nós já temos alguns casos, infelizmente, de colegas que não tiveram a consciência, né, da importância que é ter o sindicato como seu representante, lá se desfiliaram, né? No momento em que nós vivemos um momento de grave crise nesse país, em que ficou muito claro que quando o Estado não ampara a sua população, olha a situação que as pessoas ficam, né? Nós temos a felicidade de sermos servidores públicos, de estarmos numa instituição que nos garante um salário razoavelmente bom em relação à maioria dos trabalhadores, mas nós temos que entender que esses direitos, as nossas garantias que nós temos, elas estão em permanente risco e perigo. E é fundamental a gente fortalecer a nossa instituição de defesa, que é o sindicato. Então, eu peço que ainda quem não é sindicalizado, que se filie, e que não caia nessa onda, não, de dizer que sindicato não serve para nada, né, que é a propaganda do governo, né, diz que servidor público e sindicalista serve para nada. Essa é a propaganda do discurso reacionário fascista que está no poder aí, que nós não podemos cair nessa cilada. Então, convido mais uma vez, né, e acompanhar também nossas discussões. Eu acho que agora que a gente aprendeu, né, Maria, usar essa ferramenta, acho que agora a gente vai ter, eu estou atualmente na gestão, mas amanhã posso não estar. É interessante que outros colegas que ainda não fazem parte da gestão tenham essa experiência também de fazer parte de uma direção, porque sempre digo nas nossas reuniões, o sindicato é feito por todos nós. O sindicato é nosso, é nossa corporação coletiva.
Então, cada um de nós tem que ter responsabilidade com bom funcionamento e que a gente avance cada vez mais e crie cada vez mais facilidade para o nosso sindicato. Essa é a ideia de melhorar a vida de cada um a partir da união do nosso esforço, da nossa luta e da nossa força. Então, agradecer e, de repente, a Rita poderia falar mais alguma coisa nesse quesito aí do nosso sindicato, que é a nossa coordenadora geral atualmente. Obrigado. Eu vou aproveitar que o Fernando falou sobre isso, eu tenho uma questão para colocar. Eu acho que vocês ficaram sabendo, que vocês receberam através do e-mail, que a nossa gestão, ela encerrou no dia 17 de maio, tá? Nós fomos eleitos e tomamos posse no dia 17 de maio, e nós fizemos 2 anos de gestão. Então, hoje, o nosso sindicato, nós entramos com uma ação na Justiça para pedir que o nosso mandato fosse prorrogado por conta dessa pandemia, porque nós não imaginávamos que a coisa ia tomar esse rumo. A nossa decisão era que nós fizéssemos dia 3, 4 e 5, nós íamos fazer uma Assembleia Geral Estadual, que é o que manda hoje o Estatuto, já tinha sido programado, nós já tínhamos ido nos campos, eleitos delegados para participarem, e fomos tomados, assim, de surpresa por conta da pandemia que nos impediu de fazermos a nossa Assembleia Geral para poder escolher a comissão eleitoral para fazer a nova eleição do sindicato. Então, atualmente, o sindicato ele está com um mandato de prorrogação que foi dado pela Justiça. O juiz deu esse mandato de prorrogação da seguinte condição: assim que terminar o decreto, aqui em Belém do Pará, em relação a essa pandemia, nós vamos ter 1 mês para fazer a eleição da nova diretoria do sindicato, tá? E é tipo assim, eu não vou poder mais participar do sindicato, porque vai ficar essa galera nova aí, mas eu acredito que vai estar em boas mãos, porque é um pessoal que gosta de participar, que gosta de falar, que gosta de fazer as coisas, mas assim, como contribuição, eu vou continuar no Consup, porque o meu mandato no Consup é pelos 2 anos que tiver o Consup funcionando. Tá? E assim, se também, se vocês quiserem me tirar, esteja à disposição, mas é agradecer. É essa explicação que faltava a gente dar, tá? Nós teríamos que dar isso aí porque nós tínhamos contas a pagar, prestações, funcionários, uma série de coisas, e o sindicato não podia, no momento desse, ficar sem nenhuma condução. É isso, pessoal. Obrigada e boa noite. Pessoal, uma enquetezinha bem rápida aí, porque eu senti que depois das 19 aumentou o público. Eu não sei se o pessoal só pôde entrar depois ou se só viu nos grupos a divulgação depois. Para vocês, é melhor esse horário depois das 19, se mantém às 18? Se pudessem rapidamente digitar, para a gente ter mais ou menos um termômetro de qual o melhor horário fazer os nossos encontros, as lives, por favor. Pronto, a maioria aqui coloca às 19. Excelente, então. Certo? Qualquer hora é hora, né, nesse momento. E é isso, gente. Isolados, mas não sozinhos, isolados, mas não separados na nossa perspectiva de mundo. Eu coloquei aqui, para finalizar, não sei se vocês conhecem um poeta brasileiro, Tiago de Mello. O poeta tem um poema lindo que é o Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. E que amanhã seja um novo dia para todos nós. Vamos nos manter juntos, companheiros. Obrigadão. Até mais.
Tchau, tchau. Obrigada aí, o pessoal da comunicação, Carol, valeu, até mais.